Repetindo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Glória a Deus. Depois eu faço as apresentações, depois nós ouvimos uns cânticos, depois ainda tem um grande período ainda pela frente, para todos participarem. Louvado seja Deus. Capítulo 6, verso 6, acompanha aí. Vamos ler juntos, se você está com a Bíblia aberta. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. A palavra principal de todo este capítulo, você vai depois dar uma olhada lentamente, você vai ver que ela repete muito. Paulo usa essa palavra praticamente do começo ao final deste capítulo. É a palavra piedade. Ela é muito importante. Vamos trazer uma breve meditação sobre este tema tão profundo, mas antes, sentados, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus, estamos, Senhor, com nossos corações agora abertos, buscando, Senhor, ouvir a Tua palavra, entender melhor Teus caminhos, Teu projeto, Teu plano para a vida de todos nossos queridos irmãos, para a nossa vida individual. Abençoe, fale conosco, inspira-nos, capacita-nos, ilumina a nossa mente para usarmos as palavras adequadas neste ensino que eu sei que o Senhor quer que nós falemos aqui nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Palavra piedade. O que é piedade? A palavra vem do latim, de onde vem pio. Aliás, a palavra pio é que dá a derivação de piedade. A palavra pio no latim significa bondoso, compassivo, misericordioso, cheio de virtudes. O Senhor Jesus Cristo foi o maior e o mais sublime exemplo de piedade que já andou por este mundo. Ele nos ensinou como sofrer o dano, virar a outra face, perdoar os inimigos, amar o próximo, repartir o pão, ajudar aos necessitados, suportar sofrimento, negar a si mesmo e amar a Deus. Jesus venceu a dor, o sofrimento, a afronta e as trevas. Mesmo na cruz, agonizando de dor, o seu semblante esboçava compaixão e ternura. Quando tudo desvaneceu ali na cruz, tudo que restou foi o seu maravilhoso olhar. Me lembrei, escrevendo esta palavra, me lembrei daquele corinho antigo. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Piedade é o que nós temos de Deus em nós. Não é apenas o que sabemos sobre Deus, mas o que temos de Deus. Um velho amigo do veterano e já falecido Martin Lloyd Jones, pastor da Inglaterra, seu amigo já ancião, muito crítico, ouvindo dois pregadores, um extremamente lúcido, cheio de conhecimento, mas seco e enfadonho, e o outro, espalhafatoso, mas sem conteúdo. Então aquele amigo do velho pastor Martin Lloyd Jones disse: o primeiro, luz sem calor; o segundo, calor sem luz. Nós precisamos dos dois fatores unidos. Nós precisamos de luz, conhecimento, precisamos de calor, a presença, o fervor,
o toque milagroso de Deus na alma, no espírito. Precisamos dos dois, porque luz sem calor jamais afetará quem quer que seja. E calor sem luz também não dura permanentemente. A luz representa a pregação. O calor, a mensagem que está dentro da pregação. Existe muita pregação, mas muito pouco mensagem. Qualquer pessoa que estude um pouco de princípios de homilética vai dar conta de preparar um esboço, vai dar conta de escrever um sermão. Mas isso não é garantia que ele tem uma mensagem. Isso não é a certeza de que, pelo fato de construir, montar gramaticalmente, didaticamente, uma palestra bíblica, não quer dizer que tem uma mensagem. Esta é a razão porque a igreja tem muita pregação, mas pouca edificação. Porque o que de fato edifica não é o esqueleto, não é o esboço, não é o que nós escrevemos, mas é aquilo que Deus nos deu na entrelinha. Falou a nossa alma e nós apenas utilizamos as palavras, organizando as ideias, mas a mensagem é aquilo que Ele fala diretamente do coração dele para o nosso coração. A pregação pode ser obtida dos estudos, das pesquisas, da internet, dos exemplos dos pregadores. Mas a mensagem você só pode receber de Deus. Isso é muito importante, estamos falando, né? Pensando como para nós, os pregadores, pastores, obreiros, mas é importante para todo crente, porque todo crente tem que saber disso. Por que às vezes você fica empolgado com uma palavra que você ouve, você ouviu, mas no dia seguinte você não se lembra mais dela? Sem nenhuma ostentação, porque Deus sabe meu coração, mas um irmão que vem até muito pouco na igreja, mas eu tive com ele essa semana, ele falou: pastor, quando eu vou na igreja e Deus dá aquela mensagem para o senhor, eu fico pensando nela a semana inteira, ela não sai do meu coração, da minha cabeça. Eu falei: glória a Deus, eu estou feliz por saber disso, porque o medo que a gente tem é que nós estamos pregando ao vento, soltando penas no ar, que o que nós falamos jamais talvez será lembrado. Ele disse: não, por incrível que pareça, eu não consigo esquecer, eu lembro toda hora das palavras. Eu falei: louvado seja Deus, espero que isso esteja sendo assim para muitos outros irmãos, porque a única garantia de que nós estamos edificando a igreja de verdade para Deus é que as palavras que nós pregamos não são nossas, são de Deus, então elas têm que ficar, elas não podem desaparecer. O pregador deve comunicar não apenas conhecimento de Deus, mas o próprio Deus. Próprio Deus. Para isso, você não vai obter isso, eu não vou obter isso conversando coisas inúteis o dia inteiro, andando para lá para cá, resolvendo uma porção de problemas que não tem nada a ver com o culto da noite. Eu só vou obter esta virtude de comunicar não apenas um conhecimento, mas o próprio Deus, se eu tiver tempo com Deus, oração, entrega, rendição, arrependimento, confissão, entrega, busca, clamor, súplica, até que o Senhor penetre na minha vida, e quando eu abrir meus lábios para falar aos irmãos, vocês sejam tocados não apenas por palavras, mas pelo Espírito que emana, que procede, que flui das nossas próprias vidas.
Deus quer tocar alguns para que esses toquem outros. Sempre foi assim, sempre será. Deus enchendo, tocando alguns, e esses sendo instrumentos para levarem a mesma virtude a outros. Só existe uma maneira de comunicarmos Deus, se ficarmos cheios de Deus. Do contrário, não adianta decorar, não adianta anotar, não adianta fazer nada. Se nós não estivermos cheios dele, não comunicaremos absolutamente nada dele. Só existe um caminho, a da aproximação. Nós sempre temos que ser como uma árvore cujas raízes estão entremeadas lá no solo, e lá na profundidade, lá embaixo, lá no oculto. As raízes conseguem sacar, tirar do próprio solo o sabor, o cheiro, as coisas próprias da natureza daquela árvore, que vai trazer a luz, o fruto. Porém, tudo começa lá nas raízes, na profundidade. É preciso se aprofundar em Deus, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, raízes, e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A gente quase não explora este assunto, este tema na igreja, mas todo crente precisa ser cheio da plenitude de Deus. Cheios de Deus, em teós, de onde vem a palavra entusiasmo. Na realidade, a palavra só que está querendo dizer o que acontece a partir desse enchimento, né? Então, o entusiasmo não é nada mais, nada menos do que estar cheio de Deus. Quem está cheio de Deus, está cheio de ânimo, está cheio de fé, está cheio de amor. Entusiasmo, em Deus. O pregador, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem a incumbência divina de não apenas buscar uma mensagem, mas mais do que isso, ser uma mensagem. Ser uma mensagem. Isto não é só para os pregadores. Paulo escreveu isto para a igreja de Corinto. Ele disse: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 1 Coríntios 3, aliás, 2 Coríntios 3, versos 3 e 4. Cartas de Cristo. O que significa isso? Significa que quando nós andarmos pela rua da cidade, nós entrarmos em contato com pessoas, nós relacionarmos com a família, com os amigos, com os vizinhos, eles precisam ver em nossa vida, na nossa própria vida, a mensagem de Deus. Ela tem que estar integrada, entremeada em nossa atitude, nossa maneira de falar, nossa maneira de olhar, nossa maneira de andar, nossa maneira de tratar as pessoas. Eles têm que ver, não apenas que pessoa educada, eles têm que ver que pessoa cheia de Deus. Não apenas dizer que pessoa inteligente, não. Isso é nosso, isso é prerrogativa nossa, é tributo nosso, é louvor para nós. Mas quando eles disserem, é mais do que inteligência, é mais do que sabedoria humana, é Deus na vida desta pessoa. Paulo disse: vós sois a carta de Cristo.
Deus está falando alguma coisa com este mundo, não através da minha pregação, mas da minha vida. Eu não preciso falar nada, sabe por quê? Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O testemunho da luz é silencioso, mas irrefutável. Ninguém nega ele. Ninguém pode dizer: aonde está a luz? Porque se você dá uma olhadinha para cima, ela está brilhando. Silêncio. Testemunho silencioso, mas testemunho verdadeiro. Assim é o nosso testemunho, acima de tudo. Acima de tudo. Daqui a algum tempo, quando tivermos partido deste mundo, ninguém mais se lembrará de nossas pregações. Porém, se tivermos vivido de forma íntegra e fiel, todos se lembrarão da nossa piedade. Será inapagável a forma como você vive, como você conversa, como você expressa, como você ama Deus, como você tem sua fé em Deus. Nós esqueceremos dos seus testemunhos, das suas pregações, mas nós não vamos esquecer da sua maneira de ser. Uma pessoa piedosa deixará marcas inapagáveis neste mundo. Essa é a razão porque nós não nos esquecemos do Senhor Jesus Cristo. Mas não somente dele, porque teve outros que andaram nas mesmas pegadas dele. Nós também não nos esquecemos de Paulo. Nós também não nos esquecemos de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de outros homens e mulheres de Deus que vieram no decorrer da história. Por que não esquecemos? Por conta da vida piedosa. Não tanto pelo que eles falaram, mas pelo que eles eram. A Bíblia diz o seguinte, olha que texto interessante: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Isso está em Atos capítulo 5, verso 15 e 16. Eu creio que nós podemos fazer uma aplicação deste relato de milagres através da vida de Pedro neste ensino. Podemos usar, acredito eu, a sombra de Pedro como um tipo do exemplo. Que exemplo é impessoal, não é um ser. O exemplo é uma força que vai, mais ou menos parecido com a sombra de Pedro, que ao tocar os enfermos, Deus usava aquele processo para curar os enfermos. Não era Pedro, e nem era a sombra, mas pelo fato de Pedro ser o apóstolo que ele era, a piedade que ele tinha, depois de ter passado por tantos revés na vida, ele foi amadurecendo e ganhou estatura, se tornou o apóstolo dos milagres em Jerusalém. Era o grande operador de milagres em Jerusalém. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro, por onde ela refletia, levava milagre, curas. Creio que nós podemos pegar a sombra de Pedro como um tipo do exemplo e da influência de um homem piedoso. Ou seja, Deus quer ter muitos servos piedosos, porque Ele pode pegar esse exemplo, essa influência, essa maneira de ser que Deus deu a você, e pode usar isso para mexer com este mundo, para balançar este mundo, as estruturas deste mundo. Às vezes a gente fica muito preocupado em falar. Mas Deus está primeiramente preocupado em que nós sejamos. E aí, sendo o reflexo, a repercussão de nosso exemplo, como a sombra de Pedro, será
terá um efeito inconsciente sobre este mundo. Você sabe que o ensino, a aprendizagem inconsciente é mais poderosa do que a consciente. Ela não sai mais da mente da pessoa, do coração da pessoa. Ela penetra. Ou seja, Deus quer, e Ele pode e quer ir além da sua própria pessoa. Ele quer ir com o seu exemplo, com o seu modelo, para tocar outras pessoas. Ele quer ir além do que nós somos em nós mesmos. O mesmo também pode ser dito sobre Paulo. A Bíblia diz: de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 2. Nós novamente sabemos que não eram os objetos de Paulo que curavam, mas Deus, usando a sua influência poderosa. Porque quando eles viam o lenço de Paulo, os aventais chegando, alguém dizia: o que é isto? O irmão dizia: Paulo não pôde vir, mas eu estou com o lenço dele aqui. Quando a vida é piedosa, até um lenço lembra o poder da influência da piedade. Até um objeto da pessoa lembra. Quando o professor da universidade, que o jovem Billy Graham, bem na sua juventude, estudava teologia, marcou com eles para irem na Inglaterra visitar a casa de John Wesley. A casa de John Wesley se tornou um lugar turístico. John Wesley foi um homem que teve essa piedade, um homem que conseguiu mexer com a Inglaterra inteira. Aí o professor: vamos levar os alunos da Universidade Americana lá para a Inglaterra. Lá na Inglaterra tudo é perto, para a gente fazer uma visita, para conhecer a casa. Aí foram. No meio daqueles jovens estudantes estava Billy Graham. E aí chegaram ali na casa de John Wesley, a antiga casa onde o pregador, ele viajou mais de 600 mil quilômetros de cavalo, a pé, carruagem, escreveu mais de 200 livros, pregava mais de 10 sermões por semana. Chegaram na casa, lá podia entrar naquela época, acho que hoje nem pode, talvez deve estar tudo bem isolado, mas naquela época podia. E eles entraram ali, o pessoal mostrando, aquelas pessoas que trabalhavam ali, que era a casa dele, aqui era a escrivaninha, aqui ele sentava, aqui tal, e foram até o quarto. John Wesley. E os alunos ali, atentos, todo mundo estudando a palavra de Deus, querendo se tornarem pregadores, querendo ser como John Wesley. E aí alguém disse: essa é a cama dele, aqui é a escrivaninha, que ele ficava até tarde da noite estudando. E alguém viu um tapete no chão e disse: esse tapete é da época dele, está conservado. Provavelmente era nesse tapete que ele ajoelhava para orar. Os alunos ficaram tudo assim. Foi terminando o horário da visita, e disse: vamos saindo, vamos saindo, vamos saindo, vamos entrando para os ônibus e tal. E daqui a pouco alguém disse: cadê o Billy Graham? Ele não saiu, ele não está conosco, está quase na hora de ir embora e ele não está aqui. Não, ele deve ter ficado dentro da casa. O professor disse: vão atrás, alguém que falou, fulano e ciclano, vai atrás porque está na hora de sair. E eles entraram na casa e começaram a olhar nos cômodos, até que chegou no quarto. Quando chegou no quarto, quem está lá ajoelhado no tapete? Billy Graham. Chorando e dizendo: Senhor, se tu usastes ele, por favor, usa minha vida também. Chorando em lágrimas: Senhor, o Senhor ouviu ele daqui e ouve também. E o amigo dele querendo chamá-lo para ir embora, mas não tinha coragem. E o professor lá fora: estamos saindo. E o Billy Graham chorando: Senhor, Senhor,
que usou o teu servo tão poderosamente. Esta nação precisa de outros pregadores. Este mundo precisa de outros homens como ele. Até que o amigo não teve alternativa, disse: não, vamos embora. A pessoa está lá fora esperando, só falta você. E ele saiu enxugando as lágrimas e pedindo a Deus que tivesse misericórdia, que desse oportunidade para ele poder pregar o Evangelho também. O resto vocês conhecem. Billy Graham se tornou depois o maior pregador daqueles tempos, daqueles dias. A piedade é uma coisa muito tremenda. A piedade é uma coisa muito pessoal. O que para uns não representa nada, para o piedoso representa tudo, representa tudo. Ninguém estava preocupado com aquele tapete, mas Billy Graham estava. É ali que ele ajoelhar, eu vou ajoelhar lá. Eu quero, eu preciso. A minha vida só tem sentido em Deus. Só Deus, só Deus, só Deus. Num certo encontro de pastores, foi dada a oportunidade para muitos falarem alguns minutos, poucos, sobre o Salmo 23. E logo os pastores jovens foram os primeiros a se levantarem, né? Cada um ia lá, aproveitava a oportunidade para dar uma demonstração de sua oratória, de seus talentos teológicos. Muitos gastaram mais do que era dado de tempo, ficaram empolgados na exposição bíblica. Falaram, mas nada aconteceu. Até que por fim, um velho pastor veterano levantou-se e com uma voz embargada e já com lágrimas nos olhos, antes de começar a falar, foi relatando como Deus havia guiado a sua vida até aqueles momentos. Não gastou nem 5 minutos e todo o auditório estava em lágrimas. Choro, quebrantamento. E 2 pastores que estavam sentados assim de lado olhou um para o outro: por que essa diferença tão grande? Um olhou para o outro e disse: é que esses jovens conhecem bem o salmo do bom pastor, mas este ancião conhece muito bem o bom pastor do salmo. Ele comunicou Deus para nós. Os outros comunicaram uma porção de conhecimentos e não fez nenhuma diferença. Paulo queria ganhar a Cristo. Essa é a razão porque ele falava: eu quero ganhar Cristo, eu quero ter Cristo, mais de Cristo em mim. O Smith Wigglesworth dizia: enquanto vocês olharem para mim e virem o Smith, eu sou um fracasso. O dia que vocês olharem para mim e virem a Jesus Cristo, então aí eu sou um sucesso realmente. Não adianta. É o que nós temos de Deus, é o que importa. É o conteúdo de Deus em nossa vida que faz a diferença. Não são talentos, não são oratória, não é esperteza, não é raciocínio rápido, não é capacidade de confronto, de debate, não é nada disso. É o que você tem de Deus e o que você comunica de Deus. Um certo jovem cristão concluiu sua faculdade, sua universidade e seguiu a sua carreira. Passado alguns anos mais tarde, ele dedicou-se a escrever um livro sobre o seu testemunho e sua vida com Deus. Quando ele concluiu o livro, ainda não estava publicado o livro. Ele lembrou-se de um dos seus professores da universidade. E esse professor tinha lecionado para ele gramática, regras de gramática, essas coisas importantes no livro, né? E aquele rapaz pensou com ele mesmo:
será que meu professor, que ainda era vivo, estava idoso já, será que ele poderia me ajudar? Será que ele interessaria em me ajudar se eu pedir a ele para dar uma olhada no meu livro, fazer algumas correções, alguma crítica? Será que ele importaria? E ele foi e consultou uma agenda dele, já tinha o contato do professor. E ele resolveu ligar para o professor. E o professor, idoso, já lá em outra cidade, atendeu ele e disse: é o fulano de tal, meu aluno. Ele disse: professor. Ele disse: você não esqueceu de mim? Ele disse: não, jamais. E aquele professor era agnóstico. Quando ele estudou na universidade, aquele professor não cria em evangelho, não cria em Cristo, não cria em Deus, não cria em nada. Era agnóstico. Mas só que ele era um homem muito culto e muito respeitoso. Então aquele jovem lembra que ele respeitava a fé que ele tinha, embora não adotasse a fé cristã. E ele sentiu liberdade. O senhor poderia me ajudar? Ele disse: claro, meu jovem, conta comigo. O que é que você precisa? Eu queria que o senhor desse uma olhada num livro que eu estou querendo publicar, já escrevi. Eu lembrei do senhor, se o senhor puder me dar essa ajuda. Ele disse: venha para cá, vem aqui. E o rapaz foi. Chegou lá, o professor recebeu muito bem, já bem idoso, já tinha passado alguns anos. O jovem já estava desenvolvendo sua carreira e tal. Ele disse: não, o assunto é que eu escrevi um livro. Ele disse: parabéns. E eu trouxe o livro para o senhor dar uma olhada, o senhor fazer uma crítica dele. Mas como? Ele disse: não, eu respeito mais o senhor sempre foi um professor alto nível, sempre deu uma postura muito ética. Eu pensei que o senhor poderia me ajudar. Ele disse: posso sim. Ele disse: só que eu estou muito ruim das vistas, quase não enxergo. Senta aí e leia para mim, comece a ler esse livro aqui para mim, que eu já quero ouvir. Leia o primeiro capítulo. E o rapaz foi lendo. E o professor caladinho ouvindo. Quando ele terminou de ler o primeiro capítulo, ele olhou para o rapaz, disse: lê o segundo capítulo. E o rapaz leu o segundo capítulo. Terminou, novamente olhou para o professor e ficou esperando. O professor disse: por favor, continue lendo. E ele foi lendo até a metade do terceiro capítulo. O professor pôs as mãos sobre os braços dele, sobre as mãos dele, disse: você pode parar um pouco para nós orarmos? Ele assustou. Ele disse: como? Mas pensei que o senhor não é agnóstico. Ele disse: eu era. Ele disse: mas o que o senhor é agora? Ele disse: cristão. Ele disse: mas quanto tempo faz que o senhor se tornou cristão? Ele diz: há 5 minutos atrás. A sua história, o seu testemunho tocou minha vida. Eu quero ser cristão como você. Tem que ter alguma coisa em nossa vida que fale mais do que nossas palavras. Senão esse mundo não vai ser convertido a Deus. Tem que ter algo mais contundente, mais convincente. Deus está nos chamando para uma vida de piedade. Piedade é uma somatória de virtudes que você alcança à medida que você ora, que você entrega, que você se rende a Deus. Piedade. Piedade é aquilo que você tem de Deus em você. Não dos outros, mas de Deus. Paulo disse: para que a vida de Cristo se manifeste por meio de nossos corpos. Mas ele diz: para que isso aconteça, nós temos que mortificar a nós mesmos, estarmos entregues, rendidos a Ele, até que somente Cristo seja visto em nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus está neste lugar. Deus está te convocando para um compromisso mais profundo com Ele. Deus te trouxe aqui para te levantar. Você tem um chamado de Deus. Seu coração já ardeu muitas vezes. Você já sentiu o poder e a presença de Deus na sua vida. Você foi escolhida por Deus para uma tarefa imensa, enorme. Deixa Deus resplandecer em tua vida. Deixa a glória de Deus brilhar na sua vida.
nos seus passos, no seu caminhar, no seu viver. Deixa Deus usar você. Deus quer usar você. Deus não tem muitos, não. Deus tem poucos. A seara continua sendo muito grande, poucos trabalhadores. Então, por favor, não deixe o que você tem de Deus ser enterrado um dia. Manifesta o que você tem de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Acredite em milagres. Creia que Deus pode fazer coisas grandes, gloriosas, poderosas na sua igreja, na sua vida, no seu bairro, na sua escola. Creia, acredite. Seus filhos dependem deste testemunho, seus netos. Se você é jovem, o mundo precisa do seu testemunho. A igreja precisa. Nós precisamos. Nós, pastores, precisamos nos dar mais ao Senhor e buscar mais de Deus e deixar que esse conteúdo de Deus seja acrescido em nossas vidas. Senhor, querido Deus, querido Pai, nós te adoramos nesta noite. Nós te rendemos nossa gratidão e nosso louvor a Ti, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor ainda não falou tudo quanto o Senhor quer falar com este mundo. Algumas palavras do Senhor estão reservadas para novos pregadores que o Senhor levantará nesses dias, para novas pregadoras, para novos mestres, para novos obreiros e obreiras, para os novos cristãos. Sei que o Senhor ainda não fez todos os milagres que o Senhor pode e quer fazer neste mundo. Isto está reservado para os operadores de milagres que o Senhor vai levantar nesses dias. Há homens como Pedro, como Estevão, que no primeiro século fez uma cidade, fez uma nação ser balançada pelo poder de Deus. Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Tudo o que somos, tudo o que temos, entregamos a Ti, Senhor. Deixamos sobre o Teu altar. Faz a obra. Aprofunda, Senhor, toda a graça, toda a virtude, todo o poder que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos. Faze-nos, Senhor, vasos de bênção em Tuas mãos. Pregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Rendemos perante o Senhor. Glória.